Olá, na série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos à subseção da OAB de Sorocaba, nós temos o prazer agora de receber um outro candidato, Gustavo Campanati. Prazer é meu. Seja bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo sobre advocacia, sobre a AB e sobre eleição. Muito bom. E a pergunta que normalmente que a gente começa é: por que essa missão? Por que largar a sua vida de advogado e de repente se preocupar com uma causa que não vai lhe trazer dinheiro? Romeu, essa é a pergunta que todos me fazem, não é? É um pouco de ideal, é um pouco de a vontade de fazer melhor, é um pouco de poder devolver para a categoria, para a classe, o que ela me deu até hoje. Então, como eu e um grupo que vem comigo entende que existem algumas coisas que podem ser melhoradas, é aquela história, né? Em vez de ficar apontando só os defeitos, venha fazer. Então essa é a nossa missão, é tentar vir fazer aquilo que nós, esse grupo que atua diariamente nos fóruns da cidade, nas repartições públicas da cidade, nas repartições policiais, sentimos de deficiência. Quem é esse grupo que está com você? Esse grupo é um grupo de amigos, não é? E que a gente vai, durante a vida, agregando. Eu acho que uma das grandes missões da vida é essa, agregar pessoas com quem você tem afinidade, empatia, escala de valores que se pareçam. A gente foi agregando durante essa vida. Então hoje a chapa é o Marquinhos, carinhosamente chamado Marquinhos Galdurós, o Galduca. Ele é meu vice na chapa. Depois a doutora Gabriele Gabriel, que há muito tempo atua na OAB, faz parte dos conselhos municipais, da infância, do idoso já fez, já participou de outras eleições da nossa categoria. Depois vem a doutora Silene Andrade, amiga de longuíssima data, aquelas pessoas que você conhece trabalhando juntos e depois vai conhecendo mais com o tempo, como meu pai dizia. Você conhece uma pessoa depois de comer um saco de sal junto com ela. Acho que a doutora Silene já entrou nesse rol, né? E depois eu brinco com a nossa nova aquisição. Uma pessoa que eu não conheço, e aí acho que está toda a fantasia da coisa, toda a graça, Romeu. Você vem sendo apresentado a outras pessoas que lhe dizem que têm pensamentos parecidos com o seu, que lhe apontam identidades de propósito, e nós conhecemos a doutora Cláudia Marchetti. A doutora Cláudia Marchetti não é da cidade de Sorocaba, veio para cá já há vários anos, é professora universitária, professora em pós-graduação, e há 3 meses estamos construindo uma amizade e muito afinada com esse grupo. São profissionais de áreas diferentes? Sim, essa foi a ideia, Romeu. A gente sempre briga ou luta por uma OAB que não tenha um ranço, seja ele partidário, seja ele de gênero, seja ele até mesmo de atuação dentro da advocacia. A gente que eu digo nós advogados, acabamos nos dividindo às vezes, até mesmo sem querer, advogados trabalhistas, advogados de direito penal, advogados civilistas. Então a gente buscou um pouco de cada, né? Pluralidade, né? Não temos uma ideia de que só uma pessoa, só uma ideia tem que prevalecer. Então nesse grupo, exemplificando, o Marquinhos Galdurós, mais jovem do grupo, muito ligado com a jovem advocacia, menos tempo de formado, então mais conectado com as novas tendências, com as questões mais modernas do direito. Eu já um pouco mais velho, né, mais experiente, 20 anos já de advocacia, já me lembro de coisas que, falando para os mais novos, parecem jurássicos, né? Me lembro de pesquisas em revista do tribunal, em coisas físicas, né? Parece hoje uma coisa do século passado, como realmente é, na verdade. A doutora Silene, também de uma geração como a minha, atuando mais no direito imobiliário, numa advocacia sem tanto contencioso, apesar de ela também fazer. A doutora Marchetti, no direito tributário, como professora e como advogada, atua constantemente. A doutora Gabriele, de tudo um pouco, a doutora Gabriele faz direito civil, faz trabalhista. Então são pessoas que estão intimamente ligadas com a advocacia, com o dia a dia da advocacia. Isso, eu acho que essa é a grande diferença. E essa missão que vocês estão olhando, e acho que a candidatura e eventualmente qualquer um que chegue à posição da direção da OAB em Sorocaba, que é uma das mais representativas no estado de São Paulo, consequentemente no Brasil,
tem um foco voltado não apenas para o advogado, Sim. mas também para a população. Poderia explicar um pouquinho como é que você vê isso? Eu queria esclarecer 2 pontos. Isso é de suma importância. A OAB tem um papel constitucional, né? A OAB, a ajuda à administração da justiça é essencial. A OAB funciona como fiscal da lei também, assim como o Ministério Público em outra medida. A OAB ela se preocupa com o meio ambiente, a OAB se preocupa com a arquitetura, a OAB se preocupa com os menores, a OAB se preocupa com os idosos e tem que fazer isso, né? Questões fundiárias, questões de gênero, a OAB participa de tudo isso e tem que atuar. Direitos humanos. Direitos humanos, onde você falou de tudo começa, todos esses que são os direitos onde humanos. Tudo começa, né? Exatamente. A OAB é essencial nisso. E a OAB faz isso através de comissões temáticas. Então nós temos algumas comissões temáticas onde você agrega profissionais oriundos dessas áreas do direito para que eles tratem desse tema. Quer trata do ponto de vista ideológico, quer trata do ponto de vista pragmático, tem que fazer. Mas o que eu sempre ressalto, e esse é o ponto, nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, mas só podemos falar do problema alheio quando a nossa casa está em ordem. Então, não que as coisas tenham que acontecer a cada tempo, as coisas vão acontecer paralelo, mas a gente tem que arrumar nosso dia a dia, a nossa relação entre colegas, para cuidar de todo o resto da sociedade. Não posso falar mal daquilo que eu mesmo estou fazendo. É essa a ideia. Tá. E como isso se tornaria numa questão prática, efetiva, numa administração, caso a chapa de vocês seja a vencedora? Romeu, eu entendo assim, a OAB tem que ser acessível. A OAB não pode ser aquela questão idealizada à distância. Então a OAB tem que ser acessível para o advogado, que ele é o primeiro que traz a notícia do que eventualmente esteja acontecendo, e depois à sociedade. A OAB não pode ser um balcão fechado. Com esse livre acesso, essa facilitação, a OAB tem vários projetos muito interessantes, frequentando escolas nos bairros mais periféricos da cidade. A OAB frequenta eventos que acontecem nas associações de bairro. Estando presente aí, a gente consegue sim saber dos problemas. Hoje eu estava em campanha, como não poderia deixar de ser, e um sujeito me pergunta na Zona Norte: vocês estão, o candidato está aqui aí. Ele explicou que era a OAB, então vem aqui, olha, tem uma demanda, o senhor vai lá na Câmara Municipal e diga que o número de furtos tecnicamente perfeitos, aumentou muito aqui na região. Nos entregou um papel com alguns relatos dele, leve lá, leve isso. E por acaso a gente vai ter oportunidade de fazer isso logo, a gente vai ter um debate nos próximos dias, farei questão de entregar ao vereador. Foi um fato isolado, foi uma casualidade, sim, mas é um grande exemplo do como a OAB pode ajudar a sociedade. E interessante é até a compreensão da população do papel do advogado, sim, sim. E a OAB tem um histórico, né? Ela começou em 1932, isso, durante a Revolução Paulista, né? Exatamente. Assim, com uma força legalista, né? Quer dizer, legalista pelo Estado de São Paulo. Pelo Estado de São Paulo. O que os paulistas acreditavam naquele momento. E depois ela se tornou uma grande força nacional, sim, e principalmente na época do regime de exceção, sim, e depois na questão das diretas já e tal, ela se manifestando. Perfeitamente. Eu tenho a impressão que nos últimos anos, e não estou aqui fazendo um julgamento de valor, é apenas uma questão de impressão, mas que a OAB nacional, ela meio que se acalmou um pouco assim, ela não tinha mais grandes bandeiras, né? Sim, é uma sensação que eu também tenho, eu comungo dessa ideia. Me parece que a OAB ficou omissa em alguns momentos de grande importância do país, sem levantar nenhuma questão ideológica aqui, mas a OAB precisava ter se posicionado. Eu acho até que houve momentos não necessariamente ideológicos, mas sim partidários, sim, eu tive essa impressão. Sim, foi exatamente. Foi nesses momentos que talvez a OAB tivesse que estar presente. Temos uma questão de combate à corrupção extremamente útil, necessária, indispensável, e que a OAB poderia estar fazendo um outro papel, não para ajudar ou atrapalhar, mas se posicionando exatamente pela legalidade, porque a gente sabe que também excessos existem dos dois lados. E tem um peso do nome, né? Essa sim, organização. Toda vez que eu penso na OAB nessa época, eu me lembro a Hélio Bicudo, né? Que o que dizia, o que assinava, tinha um peso só pela assinatura, porque pela sapiência, antes de tudo, pela sim, vida que levou, sim, e pelos ideais que combateu, né? Eu acho que foi isso. Falando um pouco isso, a questão da formação desse grupo que você nos apresentou há pouco, a sua formação como advogado foi aqui em Sorocaba? Foi.
Eu me formei na primeira turma de Direito da Uniso, Universidade de Sorocaba. Sim. Isso no século passado, né? Eu brinco já que eu sou do século passado. Me especializei em Direito Empresarial e fui ao magistério, me encontrei também minha segunda carreira, eu brinco que eu sou advogado e estou professor, por ser a segunda carreira, mas uma paixão. Então eu estou na Uniso, eu dou aula há 15 anos, na Uniso há 10. A minha cadeira é de Direito Empresarial. Não sei como cheguei aí, tem coisas que a vida vai nos levando, né? Mas é a minha paixão, né? Então a minha formação se dá por aí e participando depois dentro da OAB. O Marco Galdros também, excelente professor, voltado à área do direito do trabalho, previdenciário também. É um rapaz que, eu falo rapaz com todo o carinho do mundo, é um rapaz que vai dar muita alegria para a gente, para a OAB Sorocabana ainda. A doutora Cláudia Marchetti, pegar o currículo lá dela é um negócio assim assustador. Ela também é professora? Ela também é professora, dá aula na Exanc aqui em Sorocaba, sim, mas dá aula em vários cursos de pós-graduação. Então, esse viés acadêmico, acho que ele também reforça muito as nossas propostas, né? De uma formação continuada para advogado. E, Romeu, não está barato, você sabe disso. Estudar é custoso economicamente, é custoso socialmente, e nós temos que desenvolver mecanismos para que isso aconteça para o advogado, que advogado que para de estudar, ele não vai ter sucesso. Vocês olham aqui Sorocaba como uma das cidades que a gente sabe mais importantes do estado de São Sim. Paulo. Esse alcance de Sorocaba, ela consegue alguma representatividade junto à OAB, pelo menos paulista? Sim. Só para também deixar claro isso, às vezes, para o nosso eleitor. Nós temos, na verdade, 2 eleições acontecendo simultaneamente. Nós temos uma eleição para a 24ª subseção. Que é Sorocaba. Sorocaba, Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra. Votorantim já é uma outra subseção, assim como Itu é outra, e por aí vai. Então não é da região metropolitana? Não, não é. Sim. É muito voltado a um conceito de comarca, né? Um conceito antigo, né? Sim. Que você tinha o fórum, o juiz daquela região ali, e aquela comarca atendia os municípios vizinhos. Não é exatamente pela comarca, mas é uma analogia que não fica esdrúxula. De outra banda, tem uma eleição em São Paulo, que vão eleger os representantes em cada um dos estados brasileiros. São eleições autônomas e independentes. O que acontece é o seguinte... Então elas não são atreladas às eleições não, de Sorocaba? Não. Quer dizer, pode um candidato aqui estar apoiando algum candidato de São Paulo ou vice-versa? E um eleger-se e outro não. Sim. Não existe essa ligação. Aqui em Sorocaba nós temos 3 chapas, em São Paulo nós temos 5 chapas. Só pelo número de chapas já declara como são independentes as eleições. Então nós no Sorocaba temos em várias chapas indicações de conselheiros. Tem chapas que indicaram 3 conselheiros, a chapa 11, um candidato se chama Caio. Tem uma chapa, vou falar as que eu conheço, tá, Romeu? Tem uma chapa que indicou um outro colega aqui, advogado como um conselheiro. Então nós estamos fazendo um movimento para que o nosso eleitor escolha aquela que melhor traga o seu ideal, né? Existe uma disputa bem acirrada, mais do que a nossa até, com 5 candidatos de São Paulo. E fazemos, nosso caso, cada um da nossa chapa está apoiando necessariamente não cada um, mas estão liberados para fazê-lo isso. Nós temos aqui em Sorocaba o Dr. Caio, está indicando 3 colegas para o Conselho Regional, o Conselho Estadual, me desculpe, mais um colega de Votorantim e um para o Conselho Nacional. Talvez seja o melhor caminho para a gente. Hoje, em questão, indo ao encontro da sua pergunta, de representação, né? Nós estamos passando por um momento de transformação novamente na sociedade brasileira como um todo, né? As recentes eleições, nós entramos um pouco a sociedade escolheu em eleger entre os candidatos que provocaram essa polarização, quer dizer, um surgiu devido ao outro e os que ficaram no meio foram engolidos, né? Porque talvez não conseguiram até mesmo colocar a sua mensagem, enfim. Não havia espaço. Não houve espaço, quer dizer, não se fizeram compreendidos por que eu estou aqui, né? E essa polarização trouxe a eleição de um dos candidatos. Isso possivelmente vai trazer uma transformação em termos de governo, em termos de expectativas, né? Como é que você vê esse quadro para 2019? Romeu, com certeza vão haver mudanças, né? Hoje eu estou muito curioso, acho que o meu sentimento é de curiosidade.
o que é que o eleito poderá fazer, o que é que ele fará que seja realmente útil, né? Questões que já passaram pela OAB. E a imagem, né? A imagem não, o comunicado que se extinguirá o Ministério do Trabalho, por exemplo. A unificação de ministérios. Teve uma discussão que agora parece que foi sanada, agricultura e meio ambiente. Sim. Né? Parece que ele voltou atrás. Isso. Então, eu quero ver o que vai acontecer, né? Porque hoje eu ainda acho que estão no campo das ideias. Se mantido o que se propõe e o eleito diz que vai seguir estritamente a Constituição... Esse parece um ponto que todo mundo ficava meio preocupado, mas isso de fato vai acontecer... Está ocorrendo várias vezes uma reafirmação da Constituição. Se isso for, eu acho que nós estamos no caminho. Eu tendo ao legalismo, tá? Interpretações muito ampliadas das coisas me incomodam um pouco. Existe um brocado de direitos que a lei é sábia, não é? Ela não é perfeita, mas ela é sábia. Ela vem a reboque da sociedade, não tenho dúvida disso. Mas a nossa Constituição, que vem depois de um momento muito conturbado na nossa sociedade, é uma boa Constituição. Talvez criticadas por sua ser muito extensa, abranger muitos pontos, mas ela está posta e eu acho que ela funciona, com as suas dezenas de emendas. E tem 30 anos. E tem 30 anos, exatamente. É uma Constituição que como se diz, é complicado, tem uns que dizem que é a Constituição Frankenstein, tem outros que não, mas ela está aí, é nossa e tem sido obedecida. Tem sido obedecida e se o mandatário maior... E garante, né? Tem as liberdades individuais garantidas, né? Se o mandatário maior seguir a Constituição, para mim é o começo que basta. Lógico, também só levantar a bandeira de que seguirei a Constituição figurativamente não me interessa. Mas eu estou vendo com bons olhos este começo, porque muitos pregaram uma catástrofe completa, não é? E essa catástrofe completa foi pregada de ambos os lados, e nós sabemos o que aconteceu, que foi justamente o seu ponto, essa dicotomia de opiniões aí quase dogmáticas, né? Onde ninguém se discutia ideias, porque e fim de papo, mas depois de passado, me parece que o caminho não está ruim. Vamos esperar agora se em 1º de janeiro as coisas realmente seguirão esse caminho. Muito bem. Dr. Gustavo Campanati, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Nós temos um pouquinho mais de tempo para as suas palavras finais e a sua mensagem especial que gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo aí pela web. Romeu, nós vamos ter uma eleição então na quinta-feira, dia 29 de novembro. Essa eleição, eu digo isso para os advogados, para as advogadas, ocorre das 8 às 17 horas. Nossas ideias estão postas nas mídias sociais, me curvei a elas, Romeu, um pouco retrógrado ainda, mas tive que aprender que hoje em dia é assim que as coisas funcionam. Aqui vai ser uma mídia social, então, essa conversa nossa aqui e os outros candidatos também. Então, passamos por aqui, né, e vamos passar por aqui sempre. Então, o recado é de que analise nossas propostas nas redes sociais, vejam se concordam com elas. E vai estar aqui debaixo, você deve estar vendo aqui na faixinha aqui, onde você pode acessar para ver as ideias do grupo do Dr. Gustavo. Isso, e nesse local, se gostarem das nossas ideias, nos apoiem, isso é importante também. Nós temos essa resposta do eleitor, se concorda ou não. Me procurem a qualquer tempo para sugestões, críticas. Romeu, as propostas dos candidatos são muito parecidas, se você for analisar, porque os problemas são conhecidos, né? E sem colocar defeito em nenhum ex-gestor ou atual gestor, nós achamos que muita coisa pode ser feita de forma simples, pragmática. Não é uma simplicidade utópica, não é uma simplicidade irresponsável. Tem coisas pontuais que acreditamos que podem ser feitas e estão lá nas nossas intenções. Mas o mais importante, Romeu, o que eu sinto mais falta hoje é da convivência entre os advogados. Isso foi se perdendo com o tempo. Eu posso listar N motivos. Os fóruns aumentaram de tamanho, os processos passaram a ser digitais, ou seja, o advogado vai muito pouco ao fórum, as petições são todas eletrônicas. Isso foi afastando o advogado, né? Também acho que é um movimento social, quando eu vejo 4 ou 5 jovens sentados numa mesa, sem ninguém conversar e todos olhando para suas telas dos smartphones, né? Ainda me causa estranheza, apesar da imagem ser comum, mas eu acho que nós somos nos distanciando.
E hoje eu vejo os advogados não mais se lembrando enquanto classe, enquanto amigos, enquanto amigas. Saber que os clientes, isso quem há muito tempo atua na área sabe, os clientes se vão, os advogados ficam, né? Então eu ainda tenho surpresa quando encontro um colega fazendo audiência comigo, uma colega, em que quer e deve defender bem o direito do seu cliente, mas extrapola isso às vezes para a condição do colega que está do outro lado, advogado. Isso não é uma utopia, não é uma fantasia. Eu acho que existem mecanismos de nós resgatarmos essa convivência salutar, esse respeito, essa compaixão, eu diria até, porque hoje eu estou vendo colegas sendo massacrados em redes sociais, eu estou vendo colegas sendo, às vezes até extrapolando a legalidade, né? Humilhados mesmo, né? Em redes sociais, aí, na atuação, no exercício do seu mistério, que é a advocacia, e eu gostaria que isso, pelo menos, diminuísse. Se eu vou acabar, eu acho que é muita coisa para um reles presidente de subseção, mas eu queria plantar essa semente. Essa é a grande mensagem. Se nós conseguimos conversar, a gente resolve muita coisa. Pessoal, a gente agradece ao Gustavo Campanati. A escolha está aí, os candidatos estão aí, vocês podem acessar, pensar, não apenas você enquanto cidadão, você enquanto profissional do direito. E a gente agradece a sua atenção e façam uma boa escolha. Até, muito obrigado. Obrigado.